Uma nova pesquisa do Instituto Opinus no estado do Ceará mostra um significativo avanço no número de torcedores do Flamengo dentro do estado. E pior, para além desse avanço, a gente teve uma redução no número de torcedores da dupla dos grandes clubes da capital, Ceará e Fortaleza. Essas movimentações foram além da margem de erro. E é por isso que a gente não pode chegar aqui e chamar de uma oscilação. Há um dado preocupante na mesa, Cássio. O Flamengo cresce após um ano perfeito do clube carioca e, no inverso da pesquisa, Ceará e Fortaleza, depois do rebaixamento, perdem terreno no seu próprio estado. Na capital, a história é diferente e a gente também vai ver nesse vídeo como ficou a distribuição dos torcedores de acordo com a Opinus na capital. Mas, Cássio, são anos e anos que a gente analisa a pesquisa. Quando o 45 minutos era apenas no formato de áudio, agora no YouTube, mas no seu blog tem mais tempo ainda em que as pesquisas vão entrando, e eu diria até que, para quem não conhece, cassiozirpoli.com.br tem o maior arquivo, o maior acervo de pesquisas de torcida no Brasil. Qualquer instituto, Cássio pega, faz um post, detalha e arquiva. Então, é um lugar que você pode pesquisar e ter acesso a todas as evoluções. Nesse caso aqui, Cássio, tem uma evolução muito clara, já que o mesmo instituto fez a mesma pesquisa em 2025 e refez agora em 2026. Os números estão aqui na tela, tá? Por enquanto a gente vai só focar nessas três primeiras posições, com o Flamengo indo para 22 pontos, Ceará 14, Fortaleza 11, Cássio. Fred, na história das pesquisas de torcida, os números eles têm uma volatilidade baixa, assim. Existe uma base que, independentemente do resultado em campo, ela não muda, o cara não muda o time do coração. E, ou seja, vou dar um exemplo muito claro. Com 30 anos, assim, tendo espasmos, o Santa Cruz continua tendo ali 1 milhão de torcedores quando faz as pesquisas em Pernambuco, mais de 1 milhão de torcedores. E o que você fica pensando, pô, o que é que precisa? É porque as pessoas não deixam, fazem parte das pessoas terem esse clube e, obviamente, existe essa parcela. Mas também existe uma parcela que não tem uma ligação tão próxima. Existem várias camadas. E nisso o cara vai pela maré. Isso existe em todos os clubes. Não é um fenômeno do futebol cearense. Isso existe em todos os clubes. E de vez em quando você vê esse tipo de coisa acontecendo. É onde existe uma volatilidade maior, né? É aí que tem uma variação. Aí vamos para a pesquisa da Opinus. Ela já fez 4 pesquisas. Uma em 19, com 2.050 pessoas. Todas tiveram o Flamengo na liderança, mas com mudanças. A de 24, 1.700 pessoas. Ou seja, até fez nos últimos 3 anos. Mas eu vou considerar essas últimas duas porque elas têm uma base de pesquisa enorme de diferente. Foi para 3.600 pessoas. 25 e 26 A mesma, manteve o a número. mesma coisa. Detalhe. Quando eu comparei no post anterior, do passado, a de 25 e 24, isso não fez diferença não. Você apenas cita: "Ó, essa tem mais pessoas", mas agora que você está tendo o mesmo número de entrevistados, ou seja, tem um escopo ali semelhante, eu acho que faz diferença. A do ano Mesmo escopo, tá? Mesma metodologia, sim, possivelmente mesma proporção entre total, interior, cidades total. de várias regiões do Gênero, estado, tudo, gênero, escolaridade, faixa classe etária, social, tudo tudo. isso dentro de uma mesma lógica, o que traz um cenário mais estável para a gente perceber as mudanças. Exato. No ano passado, a pesquisa foi feita entre 13 e 20 de março. É importante até colocar o ponto. O que era 13 e 20 de março? Ali era primeiro, você já tem um reflexo dos estaduais da Copa do Nordeste. Não tinha o brasileiro não tinha, não vai começar depois. Mas era o Ceará, que tinha subido de divisão, era o Fortaleza, que tinha sido G4 do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo, que não tinha conquistado. Tinha sido o ano do Botafogo, na verdade, né? Isso. Campeão brasileiro da Libertadores. Agora, eles anteciparam, eles só não fizeram o mesmo período, né? Assim, só faltou fazer isso, na verdade. Agora fizeram entre os dias 10 e 18 de janeiro, com Ceará e Fortaleza rebaixados no mesmo dia, 7 de dezembro. O Flamengo campeão da Libertadores. Tetra, se vira do mal campeão da Libertadores no fim de novembro. Campeão brasileiro em dezembro, no jogo em cima contra o Ceará. Assim, Sim. não era final, mas curiosamente foi contra o Ceará. Nesse caso é só uma curiosidade. E ainda perdendo o título mundial nos pênaltis no jogo parelho contra o PSG. Ou seja, se era favorável ao cenário, era favorável ao futebol, aos dois grandes do Ceará na pesquisa de 25, nesse também é muito favorável do Flamengo. Ou seja, também tem uma parcela que, opa, a Sim. maré tá aqui, o cara vai ali.
E aí, a variação, ela acabou, eu acho que sendo além do no caso do Flamengo, que a pesquisa indica, além do ponto no sentido de gerar uma preocupação, deveria pelo menos gerar alguma preocupação nos cearenses, não no torcedor do Flamengo, claro. Nos 2 casos, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, tá. E aqui, Cássio, eu vou trazer o outro gráfico, que é um gráfico que tem no seu blog, Mais humilde, esse aqui tá mais onde a gente agitado. tem na faixa cinza os números De de 20 2025 e na faixa verde os números de 2026. Vamos lá, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, certo? Certo. Dessa pesquisas muito semelhantes, do mesmo instituto, mesmo escopo, mesmo estado, tudo. O Flamengo, ele subiu 2 pontos além da margem máxima. Lembrando que quando a margem de se fala margem de erro, é de até 2 pontos para mais e até 2 para menos. Primeiro, o seu número pode ser o número real, mas a estatística diz que ele pode oscilar para mais ou para menos, mas pode oscilar um para mais, não é e no máximo 2. Nesse caso, o Flamengo colocou 4 pontos. Ou seja, se a margem de erro tivesse sido muito favorável ao Flamengo, ainda assim ele foi lá e colocou 2 pontos a mais. O Ceará caiu 2 pontos. Ele caiu no limite máximo da margem de erro. Sim. Aí você pode falar: "Pô, pode ter sido dentro da margem". Pode, mas veja, mas esticou ao máximo, isso é uma forma de observar, e o Fortaleza já cruzou essa barreira. O Isso. Fortaleza teve perda real dentro dessa pesquisa, porque ele caiu 3 pontos, ele foi de 14 para 11. Aí você olha que Palmeiras, São Paulo e Vasco repetiram os números. Isso é só uma curiosidade, isso não é o que eu tô falando agora, é só uma curiosidade. E o Corinthians, que terminou o ano ganhando a Copa do Brasil cheio de problemas, mas no fim das contas venceu a Copa do Brasil, que foi realizada ali também em dezembro, ou seja, também chega agora. Se você fizer detalhe, esses são os 6 times citados na pesquisa nacional, tá. O outro é a seleção brasileira, mas não conta, a gente exclui, e o resto é outros times e gente que não torce por ninguém, que é de 29%, é um terço, é mais ou menos Sim. o único número que distorce foi aquele da pesquisa de Pernambuco, que bateu 40, é muito acima. No cenário brasileiro, é o que eu sempre digo, sempre fica entre 20 e 30% Isso. dentro da lógica. Desses times citados, Flamengo e Corinthians ganharam 5 pontos. Dentro de uma grande coincidência, é a mesma pontuação perdida por Ceará e Foram Fortaleza. campeões no final da temporada, né? Não, mas não quer dizer que eles tiraram essa torcida fora, mas dentro de uma coincidência, a dupla cearense perdeu 5 pontos e os únicos 2 times que cresceram 5 pontos. Quase não é uma coincidência, né, Não, mas é Cássio? Se porque você analisar que o fluxo de pessoas mudou, numa análise matemática foi mas é esse porque fluxo. não, mas Mas é claro que não é obrigatório eu vou dar um motivo para não ter ser tido uma exatamente isso. migração. A pesquisa anterior tem tido 32% de E aí não reduziu. torcedores, e caiu para 29. Ou seja, esses 3% que viraram, eles podem ter virado Flamengo e Corinthians. Então, Sim. por isso que eu estou dizendo que não é exatamente a transferência. Eu estou dizendo que é uma curiosidade aqui desse time. Porque somem 5 e 5 Aí reaparecem em outro você lugar, pensa, mas aí você tem outros caminhos. Porque pode ter sido de outros times. Ó. O outro time, o cara era Grêmio e ok, passou a ser Flamengo. ok. Mas eu vou considerar que nem coincidência, nem prova matemática. Fica no Não, meio do não, caminho entre os fica, dois. veja, é só o que eu sempre falo. A pesquisa é só. Eu discordo dessa pesquisa, essa é a pesquisa real. Sempre vai ser assim. O time que foi favorecido na pesquisa diz que é real, o que não foi tão favorecido diz que a pesquisa é fake e segue o jogo. O que eu sempre digo, Fred, é só não ignorar. Trata isso aqui ó, como Isso, isso é só um isso. retrato. Em vez de você falar, não foi isso que aconteceu, não. Passa assim, ó. Diz, ó, 2 cresceram, 2 caíram. Fica atento para na próxima ver se é uma tendência, porque o Flamengo ele pode não, de repente ele pode ter tirado 1% dentro da torcida do Ceará ou pode ter sido dado em nenhum time. Mas e se na próxima pesquisa ele tira de novo nenhum time? Ou seja, só um clube está bebendo da fonte de nenhum time, está convertendo gente que não torce por ninguém a torcedor. Então, no fim das contas, o Flamengo teve esse crescimento que faz com que seja em todas as pesquisas que o Optus fez, o maior dado do Flamengo e a maior diferença. Na de 19, o Flamengo tinha tido 17. O Ceará ele sempre foi vice-líder, tá? E ter a maior torcida entre os clubes cearenses e, de uma forma geral, o vice-líder. Em 19, Fred, eram dois pontos percentuais a diferença, 17 a 15. Em 24, eram 3, 20 a 17. Em 25, sempre Flamengo e Ceará, né? Em 25, essa passou a ser 18 a 16. Perceba que o Flamengo caiu, o Ceará caiu, porque nessa o não torcedor aumentou. Sim. Então é por isso que você vai ver, você vai vendo a sequência. E agora para 20, ou seja, a diferença de 2. E agora a gente vê uma diferença de 8 pontos.
É bem 8. significativa, Não, Cássio. muito. E aí você vai para a margem de erro de novo. Em 25, era 18 para o Flamengo e 16 para o Ceará. Tecnicamente empatados, e dentro da margem de erro, o Ceará poderia ser o líder, isolado. Não era nem líder, porque o Fortaleza com 14%, ele também poderia ser líder. Ele poderia chegar a 16, o Flamengo descer para 16 e o Ceará baixar até para 14. Então, o Fortaleza, tecnicamente, ele estaria, mesmo tendo 4 pontos a menos que o Flamengo, mas ele poderia liderar, num cenário hipotético, com a margem favorecendo ao máximo o Fortaleza. Dessa vez, nem isso. Dessa vez, se você esticar o máximo para o Fortaleza, para o Ceará, desculpa, e tirar o máximo do Flamengo, vai ficar 20-16. Que ainda seria a maior diferença em relação às pesquisas anteriores. Veja, se você colocar a pior margem possível para o Flamengo, e obviamente a melhor possível para o Ceará, ainda fica o melhor cenário desde que o Optus começou a fazer isso há 7 anos. Nesse quadro, a dupla cearense, de 25 para 26, eles caíram de 30 para 25%. Sim. Enquanto o Flamengo e Corinthians, que são as duas maiores torcidas do Brasil, eles subiram de 25 para 30%. Assim, teve essa mudança. A gente vai falar daqui a pouco de outros recortes jovens, de Isso. por capital. Isso aqui é só o quadro geral, porque sempre que fala, pô, mas eu não vejo flamenguista na cidade de Fortaleza. O cara só vê no interior. Veja, isso aqui é no estado como um todo, um estado que tem 9.268.836 habitantes, segundo a última estimativa do IBGE, que foi de agosto de 25. Inclusive, antes de mudar esse quadro, Fred, eu deixo só a estimativa do o que seria a torcida absoluta de cada clube, tá? Sim, É, numericamente falando. numericamente falando. E aí é só como curiosidade, porque a pesquisa ela é feita com pessoas a partir de 16 anos. Esse número que eu tô falando tá entrando bebê, por exemplo. Assim, você tá, meu bebê aqui e tal, de uma população de forma geral. Mas todo mundo que respondeu tem mais de 16 anos. Nenhum time com 29%, isso dá 2.680.000 cearenses sem time de futebol. Outros times, 2%, 185 mil pessoas. Seleção brasileira, 1%, 92 mil. Vasco, 2%, 185 mil. São Paulo, 3%, 278 mil. Palmeiras, 4%, 370 mil. Corinthians, 8%, 741 mil. E aí entra na barreira do milhão. O Fortaleza, com 11%, tem 1.010.000 torcedores. O Ceará tem 1.290.000 e o Flamengo ultrapassou a barreira de 2 milhões. Ele tinha, na última pesquisa, tinha 1.660.000 e nessa foi para 2.030.000. E nesse número absoluto, por exemplo, o Ceará tinha 1,47 milhão, foi para 1,29. O Fortaleza tinha 1,29, foi para 1,01. Aí o cara, porra, morreu isso tudo? Que a gente morreu ou nasceu? Não é isso. É o que eu falo. É só. Pega a pesquisa na tendência. Vou dar um exemplo de tendência quando eu falo. 4 pesquisas nos últimos 7 anos colocam o Flamengo em primeiro lugar, o Ceará em segundo lugar e o Fortaleza em terceiro lugar. Você pode até questionar os percentuais de todas essas pesquisas, mas Mas talvez, existe uma mas tendência talvez nelas, você né? talvez não seja tão inteligente questionar o pódio. Sim. O pódio, ele parece assim que ele parece, Fred, assim muito evidente que ele tem Flamengo, Ceará e Fortaleza. É isso para mim, isso é sempre o mais importante, é você olhar o retrato, se for possível contextualizar com outras pesquisas e ter um norte em relação ao número que cada levantamento traz. Cássio, dentro dessa mesma pesquisa, a gente ainda vai passar por 2 recortes aqui no programa. E um deles é sempre muito importante colocar uma lupa, porque significa o que vem pela frente, o próximo passo, o que está acontecendo em movimentos de transformação. Veja o quadro que vem para a tela agora, tá? Onde a gente tem torcedores jovens, tá? De 16 a 24 anos. E aqui, Cássio, há 2 coisas que chamam a atenção nesse quadro. Primeiro, o altíssimo número de torcedores do Flamengo, chegando a 30%, tá? 14 pontos acima do Ceará, que é o segundo colocado. E também salta aos olhos uma diferença maior do Ceará para o Fortaleza nessa pesquisa, tá? São 6 pontos de diferença nesse recorte que vai de jovens de 16 a 24 anos. Isso é explicado, e eu vou trazer esse número agora também, pela capital. Para mim, tem 2 dados bem surpreendentes. Um é esse que Fred trouxe agora, esse 30% do Flamengo. Vamos lá. O que é jovem na pesquisa?
Nem todo mundo é jovem, tá? Na pesquisa aí, Tá mas explicado, 16 a não, não, mas 24. só pra dizer que 24 anos assim, não é tão Um jovem, não. jovem. É, mas, eh, essas pesquisas, elas geralmente partem de 16 anos, porque elas costumam ser feitas dentro de forma paralela a pesquisas políticas. E, obviamente, no Brasil você pode votar a partir de 16 anos. Então, Sim, mas a placar, ó, o Ibope, por exemplo, uma vez fez uma pesquisa foi de 10 anos, que foi uma pesquisa muito específica de futebol e ouviu crianças. sim. Porque ali era realmente não é proibido ouvir criança, mas ali mas como era só de futebol, Real você Madrid, Manchester City, hoje seria assim, é, né. seria assim. Aí você qual o segundo time e tal. Aí mas nessa, como ele tem esse viés essa pesquisa, acho que não sei se foi, mas só para deixar registrado, ela foi feita pelo Instituto Opnus e encomendada pelo Sistema Verdes Mares, que é Sim, dono da afiliada da Globo, da Globo no Ceará, e do Diário do Nordeste, que publicou o primeiro. Ele fez que nem o Globo ano passado, de sair fatiando. O primeiro quadro foi 28 de janeiro, que foi o quadro geral. Esse quadro já foi feito justamente no dia que a gente está gravando esse programa, 29 de janeiro, que foi a parte da torcida jovem, dos jovens nesse cenário. 30% do Flamengo, esse fenômeno é nacional, tá? Isso aqui, é claro que num estado mais ou menos. Isso eu vou dizer agora. Acho que nos últimos anos o Flamengo ele ultrapassou uma barreira de 40 milhões de torcedores. Foi crescendo. Em algum momento ali, na década passada, eu lembro do Datafolha, Flamengo e Corinthians empatados tecnicamente. Isso aí morreu. Assim, sim, morreu, morreu. morreu. E em breve vai ser essa escala de dobro aqui. Porque São Paulo vai continuar sendo o centro de corintianos, mas todos os outros estados, assim, em muitos estados, assim, todos não, mas em muitos estados, esse percentual de jovens no Flamengo ele já começa a sobressair, já tinha aparecido nas últimas pesquisas nacionais. Então, é surpreendente no Ceará, mas se você for olhar no lado geral, isso está acontecendo porque o Flamengo não tem 30% da torcida. Isso, Na to 22%, a gente Não, acabou mas de no cenário geral ele tem quando a última tem 20%. sim, Se você for para os jovens, todas as camadas de torcida jovem das torcidas jovens, elas estão com o Flamengo tendo bem mais do que os 20% do quadro sim. nacional. Ou seja, esse fenômeno de crescimento do Flamengo para os próximos anos tende a ser em muitos estados e aqui no Ceará, eh, por exemplo, esse cenário do cara pensar: "Pô, como é que o Ceará vai passar o Flamengo?" Ficou muito difícil. Esse segundo recorte que o Diário do Nordeste trouxe lá no caderno Jogada, que é o caderno de esporte mostra que, eh, defender a capital primeiro é o primeiro momento, está bem defendido, a gente vai Que mostrar é o já já. último quadro da pesquisa. Mas dentro do estado como um todo, o caminho não está positivo. E sobretudo se os resultados influenciarem, porque o Flamengo tá numa semana, enfim. E aqui tem o Corinthians na frente do Fortaleza. Eu não me surpreendi, na verdade, com esses 3 números. Eu me surpreendi com o do Fortaleza. Eu achava que o Corinthians poderia ter 11%, mas o Fortaleza poderia estar à frente do Corinthians e mais próximo ao Ceará. 13, 14%, Não, né. porque para ser coerente com a lógica dos resultados. O jovem, veja, o cara que tem 16 anos, o cara que tem 16 anos, desde criança o cara tá vendo Fortaleza Em alto em nível. alto nível. Assim, o cara que tem 16 anos, a vida desse cara não é o Fortaleza ter que passar 8 anos. Tem aquele torcedor que tem aquele sofrimento, que viu o momento, a era de ouro, mas que viveu ali. Esse de 16 anos não viveu. Esse, É. esse, O esse próprio de 24, cara, se viu muito pouco. viu, pô, era menor de idade. Isso. Então, isso eu tô considerando o último ano, porque se você for pra Série C 2013, pelo amor de 12 anos, esse cara tinha 4. É isso que eu tô falando, é. Então, esse cara viu o Fortaleza jogar Libertadores, ser Disputar dis final de Sul-Americana, Sul-Americana. ser muito competitivo no Brasileiro. Então, essa parcela jovem do Fortaleza me surpreendeu, porque a gente não é obrigado a concordar com todos os dados. É o que eu falei aqui, você pega o retrato. Quando eu falo que eu esperava mais, mas já você fica atento. Pode ter sido uma distorção na pesquisa, no sentido de, ó, porque todas as entrevistas foram presenciais, Fred. Então você entrevistou daquele momento dentro do cenário, ó, vai entrevistar um homem de 30 anos no centro da cidade e tal. E de repente passava, na verdade, entrevistar dois, eu digo, dois homens com esse perfil. Aí passaram dois que eram do Ceará. Aí bora agora na outra cidade, de repente passaram dois que era o Flamengo. O acaso existe, tá ligado? Sim, Para saber se é acaso, é bom olhar esse número e esperar, imagina que já que o Opta não está fazendo nos últimos 3 anos, esperar o que eles façam em 27. Porque desses números, o Flamengo tem 30%, como eu falei. Isso está em muitos estados, isso. O Corinthians é o segundo clube mais popular do país e o Ceará, 16%, querendo ou não, o número que ele tem no geral.
O do Fortaleza é abaixo. E Isso. não faz sentido que seja abaixo se é o time que vem tendo mais resultados no estado. Terminando aqui, Cássio, a gente traz onde a muralha de proteção está surtindo efeito. Não, aí é essa, veja, eu acho que ela é quase intransponível Por aí. isso eu chamei de muralha, né? Não é porque você colocou tá surtindo, eu acho que aí não, eu acho que Então, ela está segurando a onda e completamente, e não vai tem segurar. invasão, Isso. tá? Dentro do que apresentou o Cássio já deu, né? A gente está trazendo sempre com a fonte, o Diário do Nordeste e o Jogada. Ceará lidera com 30%, Fortaleza em segundo com 27%, e aí o Flamengo é um mero coadjuvante. O melhor dos coadjuvantes, né? Tem 6 pontos, tá? 6% contra 3 do Corinthians, 2 do Palmeiras. E o empate aqui entre São Paulo e o Ferroviário bravamente Ferroviário aparece. consegue aparecer Ferroviário na na pesquisa, né? é justo que apareça. Porque o cara é o que eu falo, todas esses números são números de primeiro time. A pergunta, a pesquisa, ela não sei se num outro cenário, mas ela foi feita assim: "Pra qual time você torce?". O cara disse: "A primeira opção é a que fica". O cara ninguém disse 2 times aqui não. Então o cara que é Ferroviário aqui, o cara respondeu: "Qual é o teu time?". O cara: "Ferroviário". Então aqui é a primeira opção pra todo mundo. Esse nenhum de 26% ele é menor do que a média do Mas estádio. também é normal. Não, mas é normal então, na capital É, você tem uma ligação isso. maior e sobretudo com clubes mais vivos, no estado como um todo 29%, na capital 26%. Ceará e Fortaleza, que no estado todo, nessa pesquisa aparece com 25%, na capital esse número é de 57%. E agora, veja, é mais 57%, e eu sempre falo, não é do número de torcedores, isso é da população inteira, é 57 num cenário onde você está somando, Descartando 26% não da. não está descartando Isso, inclusive. não, sim, onde 26% já não tem time. Isso. Você só tem 74% para trabalhar. Isso, porque se você fosse fazer o percentual só de quem torce por time, esse número seria muito maior, Muito inclusive. maior. Ou Agora, seja, ao melhor estilo Game of Thrones, a muralha consegue deixar é. os E invasores de aí é só se fora, a né? turma arrumar um dragão de gelo lá, que é a turma. Spoiler, você vai arrumar um dragão de gelo. Mas, ainda assim, vejo a muralha intransponível, mas ainda assim teve uma, Uma uma, fissura? uma fissura. Mas é uma fissura que vai. Mas assim, o Flamengo foi de 2-6. Ceará e Fortaleza na anterior, né, eles tinham 61%. Era 31 para o Ceará e 30 para o Fortaleza. Detalhe, 31 a 30, o cara que tem 30 não Ô, aceita Cássio, 85. O cara que tem 30 não aceita segundo lugar, não. O cara faz, tá errado. Porque e aí, Cássio, eu até concluo com. Para mim, esse número tem sentido do Fortaleza ter tido uma regressão maior de torcedores, porque o Fortaleza vivia uma era de ouro. O Ceará, na pesquisa de 25, ele já reflete o rebaixamento e os anos de Série B. Ele volta, ele consegue o acesso, ou seja, está restabelecido, mas vinha de 2 anos na segunda divisão. Ou seja, o que tinha que cair pós temporada na elite já tinha estabilizado, tá? E o Fortaleza agora tem um impacto maior Isso, por ter sido o concordo. primeiro capítulo negativo em tantos e tantos anos. A base foi É, sólida. a base sólida para uma camada com volatilidade, que não é que a torcida do Fortaleza. Para uma camada com menos, no caso, né? Não, exatamente, que não é que a torcida do Fortaleza seja, em sua essência, uma torcida vulnerável a mudanças. Claro que não é. Os números, a grande parte não tem variação, mas há um segmento dentro dessa torcida de maior volatilidade e ele aparece em todos os recortes. Tá? Por isso que a gente sente mais. Fortaleza cai mais no número geral, cai mais no número de jovens e cai mais na. Ou E seja, isso, a fissura do Fortaleza foi muito maior porque foi a primeira. O Ceará já tinha tido 2 anos de segunda divisão. Isso estabelece. Quem abraça na segunda divisão, abraçou de vez, tá? repito, sempre alguém pega. Isso vale para qualquer clube de massa. Qualquer clube de massa. Que você viva. Quando o São Paulo viveu a era de ouro ali do bimundial, o São Paulo virou a terceira maior torcida do Brasil. Sim. E detalhe, e ficou, parecia algo inalcançável até o Palmeiras começar a ter todos esses títulos recentes e nas últimas pesquisas, isso pesquisas nacionais, já começar ali disputar com o São Paulo e até aparecer em terceiro. Porque Isso. a do São Paulo continua gigantesca, mas teve uma diminuição, então isso é absolutamente normal. É, eu já tinha falado, né, da soma, caiu de Sim. 61 para 57, o Flamengo foi de 2-6. E tem um dado aí da capital, que é já que tá falando aqui, a gente tinha falado dos jovens de uma forma geral, mas também tem a dos jovens na capital. Esse é o outro dado que eu trago agora que me surpreendeu.
tinha sido aquele do Flamengo de 30 muito alto, mas o do Fortaleza que eu achei baixo naquele momento, e o da capital, que o Ceará não me surpreendeu nem tanto é o do Ceará, mas o do Fortaleza, mas o Ceará tem 41%. Veja, a capital de Fortaleza é uma capital de 2 milhões de habitantes. Assim, então o Ceará, por isso que eu falo, o Ceará está muito bem protegido. Porque vive um momento que não é o maior momento da história do clube, né? Ele já teve, Sim. chegou a passar 5 anos na primeira divisão, títulos da Copa do Nordeste, até ganhou a de 23, mas eu digo, mas ganhou dentro do cenário onde estava na Série B, subiu para a Série A, caiu, enfim. E ter 41% significa que dentro da cidade de Fortaleza as próximas gerações do Ceará estão garantidas. Obviamente as do Fortaleza também, mas o número foi muito menor, 26%. Aí é o que eu falo, Muito menor. antes de tomar isso como verdade absoluta, é guardar esse número. Primeiro, esse é o número que está estabelecido nessa pesquisa, mas você guarda esse número e na próxima pesquisa vê se o número for próximo. Porque se na próxima pesquisa aparecer o Ceará com 39 e o Fortaleza com 28, aí você fala: opa, esse número faz Tá na sentido. tela então, Cássio. 41%, tá? Isso aqui são jovens de 16 a 24 anos na capital. 41% Ceará, 26% Fortaleza e uma inversãozinha ali, né? O Isso. Flamengo cai para a quarta posição, 4% Corinthians, 3% Flamengo. Aqui a diferença é muito grande, Então, muito mas sintomática. repito, se na próxima pesquisa, de repente, o Ceará cai 2 e o Fortaleza sobe 2, ou seja, 39 a 28, mas continuaria sendo muito grande a Muito diferença. grande. Aí você olha, aí você pode pensar: opa, essa diferença existe. Se a pesquisa está sendo feita de forma contínua, mesmo que seja uma variação aqui, mesmo para menos, mas a distância continua muito grande, você começa a ver: ó, essa distância existe. Ela pode não ser de 15 pontos, mas ela pode ser de 10, de Sim. 11, ela está ali. Num primeiro olhar, eu imaginava que fosse muito mais próximo, porque os outros números são muito mais próximos. Então, pro Fortaleza um número horroroso esse aqui, pro Ceará, ó, pra ficar tranquilo, eu disse: "Ó, meu irmão, o interior tá difícil, mas na capital, onde joga, onde é consumido, mais consumido, o Ceará tá tranquilo". Então é isso, tá? Se vocês quiserem ver outros vídeos sobre pesquisa, vai aqui no nosso feed, coloca na busca do, do YouTube. 45 minutos pesquisas. A gente tem um amplo material da última pesquisa nacional, né, que o Jornal Globo divulgou. Tem um amplo material detalhadíssimo, tá? Você pode ir conferindo todos os nossos programas sobre pesquisas de torcida e fique tranquilo, porque se tiver qualquer pesquisa nova no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, no país, onde quer que seja, a gente traz aqui a atualização para vocês, tá? Se você nos conheceu a partir desse vídeo, eu me apresento agora, sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli. A direção do programa aqui no estúdio é de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza e Gabriel Costa, tá? Nós somos o 45 Minutos, estamos nessa caminhada desde 2014, tá? Se você puder contribuir com o nosso trabalho, existem várias formas. Vou começar pela mais simples, curte o vídeo, tá? Quando a gente assiste jogos, programas aqui no YouTube, os canais pedem a cada 2, 3 minutos, param o que estão fazendo para pedir curtida. A gente não faz isso. A gente guarda para o final, que a gente sabe que no final está o público que gosta mais da gente, que gosta do conteúdo, que chega até o fim. Então, galera, dá essa moral, deixa a curtida, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Um passo além, você pode se tornar membro do 45 Minutos. Tá aqui, você clica embaixo da gente, tem a opção de se tornar membro, alguns planos, é uma forma de você ajudar diretamente o nosso canal para termos uma maior previsibilidade financeira, mais receita, maior capacidade de investimento, tá? A gente sabe que a gente entrega conteúdos qualificados, conteúdos mais aprofundados, que a gente vai na contramão dessas novas regras e algoritmos que pedem vídeos curtos, 7 minutos, clickbait, fake news, trends. A gente quebra essa roda e entrega o conteúdo que a gente gosta e que a gente sabe que vocês também gostam, tá? Grande abraço a todos, Valeu. obrigado pela força, tchau, tchau.